Você acha que o Open Bank copiou ideias do Guia Bolso em suas implementações? Não é isso, tá? Eu vou ser bem mais direto. Se não tivesse tido Guia Bolso, a gente não teria Open Banking. Ponto. Já respondeu. Ponto. Não, pura e simplesmente uma cópia. Não, e não é uma questão de... Não, mas não é uma cópia, é diferente. Mas eu posso explicar a diferença. Mas no fundo... Mas não teria mesmo. Não teria, porque não teria tido nem a discussão de ter ou não Open Banking. Ou a discussão, se tivesse, seria muito menos urgente, tá? Uhum. Então, de novo, como a gente surgiu, a gente acabou acionando alguns anticorpos do sistema financeiro. Um deles lá relacionado à Febraban, que é a federação dos bancos, né? Que representa os grandes bancos. Em 2000 e... Vou lembrar depois o ano especificamente, mas era o presidente da Febraban, era o Murilo Portugal. Eu tive uma reunião com ele, em que ele falou, fizemos um projeto aqui sobre as fintechs e não sei o que lá, e uma das coisas que saiu é que a gente vai apoiar uma iniciativa da criação do Open Banking no Brasil, blá, blá, blá. Reação a mim, senão não estaria falando comigo, não teria me chamado. É óbvio. Sim. A segunda coisa o Banco Central sempre me tratava assim, ou você que criou, você é o criador, não sei o que, assim, tanto que eu coloco no meu LinkedIn, quando eles começaram a falar isso, eu falei, cara, eu não vou ser o cara a falar que não criei o negócio. Tá certo, com certeza. Vou assumir o filho. Só que eu criei o Open Banking não regulado. Então era uma reação direta, tá? Uma reação direta ao que a gente estava criando. E, assim, um certo receio. Tem um ponto de falha, que é o Guia Bolso, e se o Guia Bolso tem algum problema, aí vaza o dado de todo mundo. Tinha algumas coisas assim, a gente fez auditoria de independente, inclusive, de um juiz lá, porque o Bradesco entrou no processo com a gente. Outra coisa tinha um processo contra a gente do Bradesco, o Bradesco processou a gente. O Ministério da Fazenda entrou no meio desse processo como amicus curiae do nosso lado. CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, entrou com um processo contra o Bradesco. A gente foi esse processo. Surgiu nesse meio do caminho a LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, catalisada pelo que a gente estava fazendo, porque a gente não tinha um embasamento legal do que a gente estava fazendo. A gente tinha um princípio que o dado é do cliente, mas era um princípio nosso. E nosso. Tudo bem, tinha lá na Europa. Até na Europa surgiu a equivalente à LGPD só depois do que a gente surgiu. Então, é uma reação direta, sabe, Taka? Tanto que eu depois, quando foi surgir, assim, eu ajudei, fui conselheiro lá do Open Banking, ajudei a estruturar o negócio. Então, essa é uma que eu não... Sabe, não é nem que foi tangencialmente. O que é diferente? Agora vamos lá. O que é diferente que foi criado pelo Banco Central, que é diferente do que a gente fazia? Uma coisa primeiro, era a tecnologia nossa, do Guia Bolso, proprietária. Então, eu decidia para quem se eu venderia essa tecnologia para alguém, quem pudesse usar, e no nosso caso, só a gente usava. Tá? Eu não fornecia isso para ninguém. Então, e sem apoio dos bancos, né, Thiago? Era 100%. Zero apoio dos bancos. Quer dizer, depois alguns bancos criaram APIs e portas abertas para a gente. Mas isso só depois que você mostrou a utilidade do sistema. Só depois. Então, quem beneficiava era a gente e os clientes do Guia Bolso. Então, era isso, tá? Então, era fechado. A regulação do Open Banking assim, não, é um ecossistema, todo mundo vai ter acesso, mas toda empresa? Não. Todo o mercado financeiro, todas as instituições financeiras, quem é regulado pelo Banco Central pode ter acesso a esse sistema. Então, essa é outra coisa. Segunda coisa que muda eu fazia de uma forma que não era via APIs, né, com as instituições financeiras, e eu pedia as credenciais para o usuário para poder fazer o acesso por esse usuário. Com o Open Finance regulado, você tem todo um sistema de APIs e interoperabilidade entre as diversas instituições.
Terceira mudança é o escopo. Eu ficava restrito ali ao que tinha dentro do aplicativo do usuário. Então, eu só conseguia ver as informações que estavam ali dentro do usuário. Quando o Banco Central fez isso, eu levantei a mão e falei, tá bom, agora vamos abrir o escopo. O escopo não pode ser só os aplicativos, o que está lá, a informação no aplicativo. Então, o escopo de dados é gigantesco. Todo investimento, toda operação de crédito, histórico de 12 meses, coisas que você não consegue no aplicativo. Extrato, fatura de cartão de crédito. Cartões, né? Cartões, tudo. E muito mais, assim, muita coisa. Cadastro, um monte de coisa que você não consegue no aplicativo. E também tem o outro lado do escopo, que são os serviços, que é você poder fazer transação. Isso a gente não conseguia fazer. Então, talvez esse segundo bloco seja uma grande inovação que saiu do Banco Central, que é uma iniciação de pagamento. Então, ainda bem que eles fizeram algo, né? Mas é importante aqui só ressaltar, estou falando isso aqui, mas quem não tem contexto, o Banco Central, ele sempre teve excelentes intenções. De verdade. Ele sempre teve excelentes intenções com o Open Bank. Febraban apoiou, mas as intenções do Banco Central sempre ótimas. A equipe técnica do Banco Central, fantástica. Querendo inovação, querendo promover a competição, querendo promover a cidadania financeira e, obviamente, mantendo ali, resguardando a segurança do sistema financeiro. Então, a gente está falando lá na outra conversa sobre Brasil, os problemas. Quando você olha o Banco Central, é um bicho diferente, tá? Do ponto de vista, o corpo técnico do Banco Central muito forte. São técnicos, né? São técnicos, assim como na Petrobras, são técnicos. Altamente capacitados, né? É diferente, por exemplo, do pessoal que está lá no Legislativo, principalmente no Legislativo, que são pessoas que são votadas da população em geral, e a gente sabe que muitos deles culturalmente deixam muito a desejar. Então, são duas comparações que não dá para ser feitas, né? Gostou deste corte? Então assista o episódio completo e se inscreva em nosso canal. O link está na descrição. Agora, me deem licença que vou voltar para o meu videogame.